Esta semana, nós tivemos aprovados aqui no plenário dois requerimentos, o requerimento de número 292/2012 e o requerimento de número 293 de 2012, solicitando que o projeto de lei da Câmara número 63, de autoria do deputado amazonense Paulderney Avelino, tenha também tramitação na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática e na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Esse projeto do deputado Paulderney Avelino propõe a volta do fuso horário do estado do Acre, e eu fiz a apresentação desses dois requerimentos justamente porque tem outras 3 matérias tramitando sobre o mesmo assunto, e uma delas é de minha autoria, que propõe que nós realizemos um plebiscito em 2014, juntamente com as eleições de 2014, para que a gente tenha uma posição definitiva em relação à opinião das pessoas, do povo do Acre, se eles querem a manutenção do horário como está, ou se o povo do Acre quer mesmo a volta do horário antigo, que tinha 2 horas de diferença em relação a Brasília. Lembrando que todos os demais estados amazônicos, a partir do Mato Grosso, todos têm 1 hora apenas de diferença em relação a Brasília. E apenas o Acre estava num fuso horário isolado, com 2 horas, e o senador Tião Viana, à época, apresentou uma proposta, conseguiu aprovação aqui no Senado, na Câmara, e teve a sanção presidencial, diminuindo essa diferença de fuso de 2 para 1 hora. Na realidade, uma iniciativa bastante inovadora, interessante, que atendia a um antigo clamor de diferentes segmentos da sociedade, e que, por força do aquecimento da campanha eleitoral de 2010, acabou se transformando numa grande polêmica, aliás, uma polêmica muito maior do que o problema causado, porque, na realidade, uma adaptação de fuso horário é algo absolutamente normal. Uma pessoa que faz uma viagem ao exterior para um país que tem fuso de 4 ou 5 horas de diferença, 1 ou 2 dias depois de estar nesse local, a pessoa já se sente adaptada. E a politização no Acre foi de tal monta que parecia que essa diferença de 1 hora fosse algo que mexesse na saúde física das pessoas e causava um desconforto, digamos, insuperável. Mas, na realidade, o que eu estou propondo, o senador Sérgio Petecão já se pronunciou aqui esta semana, apresentando o seu protesto contra a aprovação dos 2 requerimentos de minha autoria, mas, para mim, é uma discussão que eu estou muito tranquilo e tenho certeza que a sociedade acreana também está encarando com muita tranquilidade. Por quê? O horário em vigor no Acre, ele já está há mais de 3 anos em vigor, né? Quando a aprovação da lei do senador Tião Viana, o projeto de lei 11.662, a lei sancionada pelo presidente Lula, ela entrou em vigor em 2009, nós já estamos em 2012, então já existe toda uma adaptação, e tenho certeza hoje que, se tivesse que haver uma mudança, um retrocesso ao horário antigo, isso certamente também causaria muitos transtornos para as pessoas que estão vivendo essa situação de adaptação. É real que aconteceu um referendo em 2010 por uma proposição do deputado Flaviano Melo, do PMDB. Esse referendo, ele acabou gerando uma proposta de lei aqui do Senado, do senador Pedro Taques, que teve um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado no Senado e depois aprovado na Câmara, mas essa proposta foi vetada pela presidenta exatamente porque não levava em conta os estados do Amazonas e do Pará. Então, por isso, eu achei por bem, para tentar dirimir, trazer a minha contribuição para resolver esse problema, que em 2014 seja realizado um plebiscito, tanto
no estado do Acre, quanto no estado do Amazonas e no estado do Pará. E essa proposição está tramitando, hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o relator, e eu imagino que, uma vez aprovada essa proposta, a gente pode apensar os demais projetos relacionados a esse assunto para que a gente resolva todos eles de uma só vez. Mas eu pedi para o assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, Marcelo Zero, um estudo específico sobre essa questão do fuso horário no mundo. E achei por bem, nessa sexta-feira, que é um dia bem tranquilo aqui no Senado, a gente fazer uma exposição para mostrar que não é um assunto que não começou no início do mundo, nem é algo muito recente, considerando a longevidade da humanidade. A questão da adoção de fuso horário no mundo é algo absolutamente recente. E aí vale a pena a gente acompanhar qual foi o fruto desse estudo de muita competência realizado pelo assessor Marcelo Zero, a quem eu cumprimento, da liderança do Partido dos Trabalhadores. Diz, fusos horários no mundo, origens e características. A medição precisa, linear e universal do tempo, que regula inteiramente as nossas vidas e as atividades econômicas, políticas e administrativas em todo o mundo, é uma invenção da civilização moderna. Com efeito, algo que se nos afigura hoje como natural, é resultado de uma longa evolução tecnológica na medição do tempo e fruto de decisões político-administrativas nacionais e internacionais que uniformizaram os horários do planeta. Antes do surgimento do mundo moderno, o ritmo da vida era ditado simplesmente pelos ciclos naturais da luz solar e, nas latitudes mais altas, pelo ciclo anual das estações. Estima-se que no mundo ocidental, antes do surgimento da civilização moderna, os horários eram estabelecidos essencialmente pela passagem do Sol. O chamado meio-dia era aferido pela passagem meridiana do Sol, seu ápice no firmamento, em cada localidade. O horário era estipulado pela progressão meridiana solar localizada. Assim sendo, cada cidade, cada localidade tinha o seu horário específico, pois o movimento aparente do Sol pelo firmamento varia inteiramente conforme a longitude e a latitude. Um antigo viajante que percorresse, por exemplo, a Itália, um país geograficamente pequeno, teria que ajustar constantemente seu relógio, caso tivesse um relógio. Em Roma, haveria um horário, em Nápoles, outro. Florença, Pisa e Siena, cidades toscanas muito próximas, teriam horários diferentes. Essa confusão de horários, bem como a falta de precisão na medida do tempo, predominou durante séculos. Entretanto, com o surgimento da economia moderna e da administração moderna, que exigem uma padronização nacional e precisa do tempo, começaram a serem feitos esforços para a universalização dos horários. Com efeito, como administrar um país ou tocar um negócio com uma cadeia produtiva que se estende geograficamente sem um mínimo de padronização de horários? Esse conflito entre a falta de uniformização de horários e a exigência das economias e administrações modernas tornou-se particularmente agudo em alguns setores, como o de transporte, por exemplo. A expansão geográfica da rede ferroviária na Europa e nos Estados Unidos, bem como o extraordinário aumento no número diário de viagens, começou a chocar-se com a confusão e profusão de horários meramente locais. Na Inglaterra, cidades próximas, servidas pelas mesmas ferrovias, tinham horários muito diferentes, enquanto Londres se guiava pelo horário do Observatório de Greenwich, Oxford.
Enquanto Londres se guiava pelo horário do observatório de Greenwich, Oxford estava 5 minutos atrasada, Leeds 6 minutos atrasada e Barrow 13 minutos atrasada do tempo da capital. À medida que as viagens passaram a ser frequentes, essa confusão de horários começou não apenas a atrapalhar a rotina das ferrovias, como a provocar acidentes e quase acidentes, pois os administradores e condutores tinham de recorrer a complexos e confusos almanaques para se situar temporariamente em cada trecho da ferrovia, o que nem sempre podia ser feito com a precisão que a operação ferroviária demandava. Em novembro de 1840, a companhia inglesa Great Western Railway Company, que servia o oeste da Inglaterra, decidiu padronizar o horário em todas as suas estações, passando a usar somente a hora de Greenwich. Em 1846, essa decisão foi seguida pela Liverpool and Manchester Railway, que também passou a usar o horário londrino em suas estações. Ao final de 1848, todas as companhias britânicas de ferrovia já haviam aderido à padronização dos horários. Entretanto, houve resistências. Durante anos, algumas cidades inglesas conviveram com 2 horários, o horário da ferrovia londrino e o horário local. Em algumas estações, como a de Bristol, foram instalados relógios de 2 ponteiros de minutos, um sincronizado com o horário de Greenwich e outro sincronizado com o horário local. Aos poucos, porém, essa dualidade foi sendo abandonada. Por volta de 1855, 95% das cidades inglesas já haviam adotado o horário da ferrovia, isto é, o horário de Greenwich, como seu horário oficial. Em 2 de agosto de 1880, foi instituído a definição do time, que tornou obrigatório legalmente o uso do horário de Greenwich em toda a Inglaterra. Foi instituído o Statute Definition of Time, que foi um ato que definiu o time padronizado da Inglaterra. Processos semelhantes ocorreram em outros países. Nos Estados Unidos, a padronização dos horários também obedeceu às necessidades das ferrovias. Em agosto de 1853, houve uma greve, em 1853 houve um grave acidente ferroviário na Nova Inglaterra. 2 trens que trafegavam pelo mesmo ramal, mas que tinham horários diferentes, por procederem de distintas cidades, acabaram se chocando, matando 14 pessoas. Assim, a região de Nova Inglaterra decidiu usar um mesmo horário ferroviário. A padronização seguiu até que, em 18 de novembro de 1883, as dezenas de horários locais foram substituídas mediante um quase consenso da maioria das cidades, por 4 fusos horários que se estendiam do Atlântico ao Pacífico. Em 1918, esse consenso em relação à padronização de horários foi transformado em lei federal. O mesmo aconteceu com nuances na Índia, na Alemanha, na Itália, na Holanda, etc. No Brasil, a Lei 2.784, de 18 de junho de 1913, assinada pelo então presidente da República, Hermes da Fonseca, determinou a padronização dos horários com 4 fusos, vigorando em todo o território nacional. Essa progressiva padronização dos horários nacionais e a crescente mundialização da economia e dos transportes acabaram por exigir também uma uniformização internacional dos horários. Coube a um senador canadense, Sandford Fleming, em 1878, sugerir pela primeira vez um sistema internacional de fusos horários. Sua proposta era dividir a Terra em 24 faixas verticais, meridianos, na qual cada uma delas seria um fuso de 1 hora. Como o planeta tem, obviamente, 360 graus
de circunferência, cada faixa, fuso, teria 15 graus de largura longitudinal. Em 1883, as ferrovias norte-americanas, como vimos, adotaram o modelo dos fusos em escala nacional. Em 1884, foi realizada a Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, Estados Unidos, com a presença de 25 países, entre eles o Brasil. Essa conferência teve como objetivo debater a proposta do senador Fleming, o senador canadense, que havia proposto a divisão dos fusos em 24, e o objetivo dessa conferência era exatamente debater a proposta do senador Fleming de se estabelecer um meridiano zero, a partir do qual seriam definidos os outros meridianos, padronizando assim a utilização mundial da hora legal. A proposta de Fleming acabou sendo aceita, com base no meridiano zero, que foi estipulado como sendo o meridiano do Observatório de Greenwich. Os outros fusos seriam contados positivamente para leste e negativamente para oeste, até o meridiano de 180 graus, ou o antimeridiano, situado no Oceano Pacífico, onde seria a linha internacional de data, ou seja, o local onde o dia começa. Assim, quando um novo dia começa no planeta, é meio-dia do dia anterior em Greenwich. A decisão foi adotada por 22-1. São Domingo, atual República Dominicana, votou contra. A França e o Brasil, pressionado por esta, se abstiveram. Na realidade, a conferência não impôs fusos aos países, mas apenas decidiu que o meridiano zero seria o de Greenwich, evitando a antiga profusão de meridianos e fazendo com que o horário universal, UTC, coincidisse com o de Londres. Os países adotaram os fusos gradualmente. No caso do Brasil, foi adotado em 1913, como disse, a partir da lei assinada pelo presidente Hermes da Fonseca. Ao contrário do que se poderia pensar, o Sistema Internacional de Fusos Horários é adotado com bastante flexibilidade pelos países, a depender de suas conveniências administrativas e políticas. Há países que têm horários quebrados em relação a Greenwich. É o caso do Nepal, UTC mais 5 horas e meia. A Índia tem um horário que é o UTC mais 5 horas e meia também. No caso do Nepal, é 5 horas e mais 1/3 de hora. O Irã também é horário UTC mais meia hora. E assim por diante. Há países que, embora gigantescos, comportando 5 fusos horários diferentes, tem, por motivos políticos e administrativos, apenas um fuso horário, como é o caso da China, um país de dimensão leste-oeste imensamente grande. Há também muitos países que têm fusos oficiais diferentes dos de outros países que estão situados na mesma longitude. Assim sendo, os horários oficiais quase nunca coincidem com os antigos horários locais estabelecidos pela progressão solar. Na realidade, os horários dos fusos só coincidem com o horário local no centro do fuso. Em Greenwich, obviamente, o horário do fuso coincide exatamente com o horário local. O mesmo não ocorre em outras cidades inglesas. Em todas elas há diferenças, ainda que pequenas, entre o horário oficial e o horário solar. Em alguns casos, essas diferenças podem ser muito grandes. Na China, em razão da adoção de um único fuso horário, o Sol, mesmo no verão, só se levanta depois das 9 horas da manhã em seu extremo oeste. Se quiséssemos que o horário oficial, o horário do fuso, coincidisse exatamente com o horário solar, teríamos de abandonar todo esse sistema nacional e internacional de uniformização, de horário, e voltaríamos ao caos anterior, ficando todos nós guiados apenas pelo o horário solar. Por outro lado, horários oficiais, que são muito distintos dos horários solares locais, podem trazer algum prejuízo aos ciclos circadianos da população. Esse não é o caso, com certeza, o caso do Acre, que teve seu horário adiantado em apenas 1 hora em relação ao antigo horário estabelecido em 1913. Saliente-se que naquela época
em 1913, o Acre era uma região muito distante do Centro Nacional e tanto o território quanto a economia do Brasil tinham baixa integração em 1913. O horário diferente não incomodava em 1913. Com a progressiva integração, particularmente com a aviação civil, a televisão e agora com o advento da internet, o horário diferente acabou. Saliente-se que, em 1913, o Acre era uma região muito distante do Centro Nacional e tanto o território quanto a economia do Brasil tinham baixa integração. O horário diferente não incomodava. Em 1913, as distâncias eram tão grandes que, imagine-se o horário, o fuso horário, a diferença de fuso horário iria incomodar. Mas, com a progressiva integração, particularmente com a aviação civil, a televisão e o advento da internet, atualmente, o horário diferente acabou, no entanto, por interferir negativamente na vida cotidiana dos cidadãos do Acre. Atualmente, as circunstâncias mudaram inteiramente. Não é mais conveniente aos interesses do Acre e aos interesses do Brasil ter um único estado da federação com um fuso horário diferente de todos os demais. Observe-se, ademais, que o Acre é a área de fronteira, de modo que a padronização do horário daquele estado é conveniente também à defesa nacional. Trata-se de somente uma hora. Assinalamos finalmente que a população do centro-sul do país, bem como boa parte da população mundial, submete-se todos os anos a mudança desse calibre devido à adoção do horário de verão. Imagine só, se nós temos todos os anos que nos submeteu a uma hora de diferença no horário de verão, por que não nos adaptaríamos a esse fuso horário de hoje, o Acre, com apenas uma hora de diferença em relação a Brasília, como é o Mato Grosso, como é Rondônia, como é o Amazonas. Então, nesse sentido, eu proponho, e está na proposição que está em tramitação aqui no Senado, que façamos um plebiscito em 2014 para definir essa situação e de acordo com a vontade da população. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.